A fixação do horário de funcionamento dos órgãos judiciários, respeitados os parâmetros legais relativos à jornada dos servidores e o artigo 172 do CPC, situa-se no espaço de competência privativa dos tribunais para disposição sobre o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, secretarias e serviços auxiliares, nos termos do artigo 96, inciso 1, alíneas A e B da Constituição Federal. Transcreva aqui os precedentes relatados pela conselheira Andréa Pachá e pela conselheira Germana, no voto que está disponibilizado, e prossigo. Adotando a mesma orientação, o ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no mandado de segurança 26835, suspendeu a decisão do conselheiro Joaquim Falcão no PCA 798, dígito 6, que concedera liminar para suspender os efeitos da resolução número 24/2007 do Tribunal do Sergipe, que modificara os horários de expediente forense. Transcrevo também aqui parte da decisão do ministro relator do mandado de segurança 26835, que também remete aos precedentes desse Conselho. E prossigo, dizendo que afirmar que o tema situa-se na esfera de competência privativa dos tribunais não significa, todavia, afastar qualquer possibilidade de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça. A afirmação da autonomia administrativa dos tribunais não torna o ato imune à competência do Conselho Nacional de Justiça de zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União, conforme dispõe o artigo 103b, parágrafo 4º, 2 da Constituição. O controle administrativo exercido pelo CNJ não é de legalidade meramente formal, mas alcança a apreciação de compatibilidade com os princípios veiculados no artigo 37 da Constituição, sobretudo os princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade. Vale dizer, o controle de legalidade do ato pode alcançar a verificação da adequação do ato à finalidade pública objetivada e sua necessidade diante de possíveis restrições de direitos que possa acarretar. No caso em análise, cabe verificar, além da compatibilidade com a disciplina legal do tema, se a medida adotada pelo Tribunal de Justiça da Bahia é compatível com a finalidade declarada e se não importa excessiva e desnecessária restrição de acesso dos usuários aos serviços prestados pelos órgãos judiciários. Vejamos o conteúdo da resolução número 3/2008 do Tribunal de Justiça. Transcreva aqui todo o teor da resolução no voto que está disponibilizado. Vê-se que na comarca de Salvador e outras indicadas em anexo à resolução, o expediente externo terá duração de 6 horas, realizando-se de 12 às 18 horas. O expediente interno será de 8 às 12. Nas demais comarcas, o expediente externo será de 8 às 14, também com a duração de 6 horas. Nessas comarcas, segundo a resolução, será designado servidor pelo diretor do fórum para o expediente das 12 às 18 horas, que receberá e protocolizará as petições. Além disso, a resolução questionada também mantém o horário entre 8 e 18 horas para funcionamento do protocolo judicial da Corregedoria Geral da Justiça e do serviço de distribuição onde houver. Parece-nos que somente a redução da extensão do horário de expediente externo para 6 horas, desde que assegurado o funcionamento do protocolo judicial entre as 8 e 18 horas, além do plantão fora do expediente, não autoriza necessariamente a conclusão de afronta à garantia de acesso à justiça, ao princípio da eficiência, à regra de indispensabilidade do advogado ou do artigo 172 do CPC, como afirmam os requerentes. Todavia, parece-nos que a redução do horário de atendimento externo está em desacordo com as disposições do artigo 288 da Lei Estadual 10.845/2007, que dispõe expressamente sobre o expediente diário nos dias úteis, das 8 às 18 horas, período no qual os cartórios ficarão abertos, com a presença de seus titulares. Confira-se a Lei 10.845, que dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia. Eu vou ler aqui o dispositivo do artigo 288. O expediente diário do foro será nos dias úteis, das 8 às 18 horas. E parágrafo 1º, a jornada de trabalho dos servidores da Justiça será de 30 horas semanais em turnos ininterruptos de 6 horas. Parágrafo 2º, durante o expediente, os cartórios permanecerão abertos com a presença dos respectivos titulares ou dos seus substitutos legais.
O ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça da Bahia não contém previsão de vedação de acesso de advogado às dependências das unidades judiciárias do Estado da Bahia no período destinado ao expediente interno. Todavia, essa proibição implicitamente reconhecida nas informações prestadas pela presidência do tribunal, que assinalou. Pretende o requerente, aqui eu transcrevo as informações da presidência do Tribunal de Justiça, pretende o requerente que os advogados disponham do turno inteiro para serem atendidos pela máquina judiciária. Caso tal pleito seja atendido, vai inviabilizar por completo o trabalho interno administrativo que está sendo realizado no período em que não há atendimento externo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a restrição de acesso dos advogados às dependências dos órgãos judiciários durante o horário de expediente interno viola direitos assegurados na Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, que dispõe. Transcreva aqui o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Nesse contexto, entendo aplicável ao caso o precedente do Superior Tribunal de Justiça no recurso em mandado de segurança 21.524 de São Paulo, que, ao apreciar a resolução do Conselho de Magistratura do Estado de São Paulo, afastou norma que determinava que advogados e estagiários inscritos na OAB somente poderiam ser atendidos nos ofícios da primeira instância e nos cartórios de segunda instância a partir das 10 horas, reservando-se o intervalo das 9 às 10 ao expediente interno. Transcreva aqui a ementa do julgado do Superior Tribunal de Justiça, relatado pela ministra Denise Arruda, julgado em 22 de 5 de 2007. No mesmo sentido, há outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere das seguintes emendas. Transcrevo também acordo relatado pelo ministro Gomes de Barros e acordo relatado pelo ministro João Otávio Noronha. Em conclusão, a resolução número 3/2008 do Tribunal de Justiça da Bahia, publicada em 26 de 2 de 2008, embora expressiva do exercício da competência privativa para dispor sobre o funcionamento dos órgãos judiciários estaduais, está em desacordo com a Lei Ordinária Estadual número 10.245/2007, que entrou em vigor em maio de 2008 e estabelece o expediente diário das 8 às 18 horas, período no qual os cartórios ficarão abertos com a presença de seus titulares. Além disso, nos termos da orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a restrição de acesso dos advogados às dependências do foro durante o horário de expediente interno importa violação à regra do artigo 7º, inciso 6º, a linha C da Lei 8.906 de 94. Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos para, a linha A, determinar ao Tribunal de Justiça da Bahia o ajustamento do horário de expediente nos órgãos judiciários do Estado da Bahia ao disposto nos artigos 287 e 289 da Lei Estadual número 10.845/2007, que dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia. E B, reconhecer o direito dos advogados ao atendimento nos horários de expediente interno, desde que esteja presente servidor dos respectivos órgãos judiciários do Estado da Bahia. É como voto, senhor presidente. Após o voto do conselheiro relator, julgando procedente o pedido, no que foi acompanhado pelos conselheiros Felipe Locke, Paulo Lobo, Décio Lins e Silva, Marcelo Nobre, Joaquim Falcão e João Dallazen, e da divergência parcial dos conselheiros Rui Estouco e Maranhão Maia, pediu vista o conselheiro Altino Pedroso. Aguardam os demais. A aprovação do Código de Ética da Magistratura é considerada uma decisão histórica. Vamos rever o julgamento da proposta de criação do Código. É com imenso regozijo que submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências a proposta de Código de Ética da Magistratura Nacional. A proposta aprovada pela Comissão de Prerrogativas da Magistratura é obra coletiva, arduamente amadurecida e tecida sob a inspiração do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. Iniciou-se ainda na composição anterior do Conselho Nacional de Justiça, contou com a inestimável colaboração de diversos magistrados, ministros e, sobretudo, dos atuais membros do Conselho Nacional de Justiça. O Código de Ética da Magistratura Nacional, ora apresentado, reflete a constatação de que, há muito, na sociedade brasileira, vislumbra-se uma demanda difusa, ainda não